Em Gênesis 8, começa: Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais na arca. Será que Deus é um Deus que se esquece para ressaltar aqui que ele lembrou-se? Então eu quero fazer aqui uma explanação que quando chega o tempo determinado de agir, fala-se a palavra lembrar-se. Então, o lembrar-se aqui não é um processo mental porque eu me esqueci, mas sim porque chegou a hora de eu agir sobre aquele determinado fato. Também nós temos em Gênesis 30, 22, que diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Esse lembrar-se é porque chegou a hora de Raquel ficar fecunda. E é interessante também nós irmos lá em Isaías 43, 25, que diz assim: eu mesmo, Senhor, né? Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quer dizer, o Senhor mesmo é que apaga as nossas transgressões. Então, ele se autoimpõe esquecer as nossas transgressões. É nesse sentido, sim. Agora, olha o que ele diz em Isaías 49, 15. Por acaso pode uma mulher esquecer-se do seu próprio filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda se ela viesse a se esquecer do seu filho, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei dele. Então veja como o Senhor reforça aqui, né, que ele não se esquece dele. E nós também temos nesse mesmo versículo algo que nos chama a atenção, que fala assim, que enviou um vento forte sobre a terra e as águas começaram a baixar. Esse vento forte, ele vem da mesma palavra de origem de espírito, que é em hebraico ruach, que está em Gênesis 1, 2, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então aqui mostra assim como se o Senhor estivesse recriando a terra de um caos, fazendo novamente essa recriação da parte da terra. Então o Senhor fez que a chuva detivesse no céu e as comportas do abismo se fechassem. Então ele está colocando cada coisa no seu lugar aqui em questão da água, né? E também vai explicando agora a parte dos dias que eles ficaram na arca, né? Então, ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Então, passou 150 dias para as águas diminuíram. E fala que a arca, ela encalhou, parou sobre as montanhas de Ararat. Alguns dizem que essa montanha fica mais para o lado da Turquia, leste da atual Turquia. Outros dizem que fica lá do leste da atual Armênia. Mas isso assim não tem, eu acho que não tem grande significado, né? E fala que depois as águas continuaram escoando até o 10º dia e surgiram os topos das montanhas. E aqui ele reforça: no fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Então, depois desse período, Noé abriu a janela. E aí ele soltou o quê? Um corvo. E o corvo voou ao redor e não achou lugar para pousar, né? Depois soltou uma pomba, a pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. A pomba deu várias voltas e aí voltou para a arca, porque não havia, né, a parte seca ainda. E é interessante a pomba, né? A pomba, ela pousa onde há paz, onde há tranquilidade. A pomba é um animal, uma ave que até hoje simboliza a paz, né? Olha como esse símbolo passou da paz, né? E depois disso, Noé aguardou mais um tempo completo, 7 dias, e soltou a pomba novamente. E aí ela trouxe no seu bico a oliveira e ele esperou mais um período completo de 7 dias. E depois, Noé, no ano 601 de sua vida, secaram-se as águas. E aí ele removeu o teto da arca e viu que a
superfície da terra estava seca. Então, no 20º dia do 2º mês, a terra já estava bem seca e Deus ordenou a Noé. Aí Deus que ordenou Noé a sair. Então, você vê aqui, nós vimos um tempo de espera, né? Imagina quando a gente está prestes a receber algo, parece que nós ficamos mais apressados ainda, mais ansiosos ainda. Então, imagina Noé, sua família, como estavam ali ansiosos, mas eles esperaram o Senhor ordenar. Então, quando Deus ordenou a Noé, sai da tua arca e a sua família, aí sim eles puderam sair. E o Senhor deu uma ordem a eles aqui, para eles serem, os animais serem fecundos e ele ser fecundo. Olha, a mesma ordem que deu ali, né, para Adão e Eva. Ó Senhor Jesus, a gente vê por que que no Senhor preservou Noé e sua família. Uma, porque Noé era justo e Noé vinha da descendência de Sete. E da descendência de Sete veio Abraão, veio Davi e veio Jesus. Então, aqui o Senhor preservou, porque ele já tinha um plano de resgatar o homem por meio do seu filho, né? E aí, quando Noé saiu da arca, que você sai, ficando tanto tempo numa arca, né? Ao você sair da arca, o que você faria, né? Olha, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Foi o primeiro altar que foi construído ao Senhor. Após isso, e ofereceu ali alguns animais. E o Senhor aceitou essa oferta. Então, a gente vê que Noé, ele adorou a Deus. E quando se oferecia o animal inteiro, era uma consagração completa do adorador, era uma consagração completa de adorar a Deus. Isso está lá em Levítico 1:4, né? Então, olha que eu fico vendo o coração que realmente Noé tinha para com Deus. E o Senhor aceitou essa oferta. Não foi igual a oferta de Caim, que o Senhor não aceitou, porque o Senhor olhava para o coração, né? Aqui o Senhor aceitou a oferta de Noé. E o Senhor disse que jamais amaldiçoaria a terra, por causa do homem, porque ele vê que no íntimo do homem, o homem tem o coração inclinado para o mal, desde o seu nascimento, desde que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tem o coração inclinado para o mal. Mas por causa disso, o Senhor não vai mais julgar a terra mediante ele fez, devido ao coração do homem, né? Então o Senhor aqui, ele faz um compromisso, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais.